A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e abraço a você que está conosco a partir de agora, iniciando mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Acolha você que está pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Web Rádio Jesus Misericordioso, você que nos vê, que nos ouve pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Motivamos a você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se não segue o nosso perfil, faça isso a partir de agora, por gentileza, isso vai ser muito bom para você. Pode ter certeza, coisas boas, transmissões de grupo de oração, da Santa Missa, momentos de formação, muito conteúdo interessante para você e para a sua família, tá bom? Não custa nada, você ganha muito, clica aí o botão inscrever-se, clica o botão seguir e envie para outras pessoas, através da setinha de compartilhamento, os conteúdos que você for recebendo por aqui, como é o caso desta maravilha que é Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Nós estamos aqui com o livro Filoteia, um tesouro, um clássico da nossa literatura católica, uma herança de São Francisco de Sales, esse bispo maravilhoso, bispo de Genebra, doutor da Igreja, ou seja, um ensinamento autorizado com garantia da Igreja para nos levar para o céu, para a felicidade desde já em meio aos desafios desse tempo e uma felicidade plena, duradoura, eterna na glória de Deus. Combinado? Faça isso então. Abraço a você que está conosco pela Rádio Cultura em mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Estamos aqui de segunda a sexta, juntos, aprendendo a viver melhor com São Francisco de Sales, na amizade com Deus, na intimidade com Deus. E já quero convidar você para rezarmos para mais um capítulo. São capítulos curtinhos, esses episódios que estamos vivendo agora nesse tempo, de um conteúdo muito rico. É a quarta parte, a penúltima parte do livro Filoteia. Já estivemos aqui falando sobre a nossa decisão de romper com o pecado e se dedicar a Deus, se doar a Deus, se unir a Deus, foi a primeira parte do livro. Na segunda parte, entendemos que isso só é possível com a ajuda do próprio Deus, buscando a graça de Deus que nos vem pela oração e pelos sacramentos de modo especial. Aprendemos a rezar melhor, a participar melhor dos sacramentos, isso na segunda parte do livro. Na terceira parte, eu e você aprendemos algo muito importante. Para que a graça de Deus continue cada vez mais agindo em nós, nós precisamos corresponder a ela. Quanto mais a gente corresponde à graça de Deus, mais a gente se abre à ação desta graça na nossa vida. E a gente corresponde à graça de Deus fazendo o bem, evitando o erro, o pecado, vivendo em estado de graça e para isso uma vida virtuosa. Então aprendemos sobre amizade, namoro, casamento, quanta coisa importante passou por aqui. E todo este conteúdo, meu irmão, minha irmã, está à sua disposição nas nossas playlists nas redes sociais. É só digitar Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, e você vai encontrar. E estamos agora então na quarta parte. Depois de fazer tudo isso, com certeza vai vir sobre nós um grande combate espiritual. Então um contra-ataque. Estamos decidindo pelo bem. O contra-ataque acontece da parte do mal através das tentações. Então essa quarta parte do livro, já estamos bem adiantados, hoje vamos para mais um capítulo, está nos ensinando como lidar com essa realidade tão presente na nossa vida que são as tentações. Então vamos rezar então? Vamos lá? Abra o seu coração, vamos pedir a luz do Espírito Santo, a intercessão de São José, de Nossa Senhora, de São Francisco de Sales, para mais um capítulo neste momento que estamos reunidos para uma direção espiritual com São Francisco de Sales. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze
conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos? Abre o seu coração, pega o livro Filoteia e vamos acompanhar mais esse capítulo. Vamos acompanhar mais um trecho, então, do capítulo da quarta parte do livro, capítulo 9. Capítulo 9 da quarta parte do livro Filoteia. Meios contra as pequenas tentações. Aqui nós já ouvimos falar sobre as grandes tentações, também sobre as pequenas tentações que são numerosas e por isso não são menos graves pela constância, pela frequência, pela insistência, e a gente vai aprender hoje com este mestre espiritual sobre os meios contra estas pequenas tentações. Escute bem. Quanto a essas tentações miúdas anote a lista, vaidade, de suspeitas, de desgosto, de ciúmes, de inveja, de amizades sensuais e outras semelhantes tolices que, olha que comparação, como moscas e mosquitos, vêm passar por diante de nossa vista e agora picam-nos a face, logo mais o nariz, a melhor maneira de lhes resistir, já que é de todo impossível ficar livre dessa importunação, é não nos apoquentarmos com elas. Olha lá, o ensinamento já vem de cara, já no início deste capítulo 9. São Francisco de Sales está comparando essas pequenas tentações que nos vêm em várias áreas. Ele cita, algumas, tentação de vaidade. De repente você começa a dar importância maior a coisas que não tem, se preocupando demais com a aparência, com detalhes de roupa, com marca, com elogios que possam chegar ou não até você. Essas coisas passageiras. E são pensamentos, são coisas que no dia a dia vão chegando até nós e aí ele vai aumentando, Suspeitas, quando você fica cismado com alguma coisa. Será que isso foi assim? Será que fulano está pensando isso ou aquilo? Pensamentos rápidos, perturbadores, tentações, desgosto, ciúmes, inveja, amizades sensuais, atrações nesse campo da afetividade e da sexualidade. Uma lista imensa de coisas que nos tentam, situações que querem nos levar ao pecado. Pequenas circunstâncias, pequenos pensamentos, pequenos sentimentos, pequenas inclinações, isso durante o nosso dia a dia, com muita frequência. E aí, São Francisco de Sales compara isso a moscas, a insetos, a mosquitos. E ele vai dizendo que vão perturbando, depois estão aqui passando em frente à nossa vista, e aí pica o rosto e pica o nariz, acabam aqui e acolá nos incomodando e nos ferindo até. O que fazer diante disso? Primeiro ele diz que ninguém vai ficar livre disso. Então, já não escondendo para você que está acompanhando pela internet ou você que está ouvindo pela rádio nesta noite aqui na Rádio Cultura, é importante entender, nem eu, nem você vamos ficar livres dessas moscas, desses mosquitos. Todos nós vamos enfrentar no dia a dia muitas tentações. A cada instante, a cada momento, alguma coisa vem perturbar a gente. E o que é que São Francisco de Sales dá como dica? Primeiro, ter essa consciência de que isso vai acontecer. Depois, não nos perturbarmos, não nos apoquentarmos
apoquentarmos com elas. Você está entendendo? Porque um grande risco é a gente ficar agoniado, perturbado. Mas, meu Deus, como é que eu estou pensando nisso? Como é que eu consegui pensar nisso? Como é que eu achei que ia fazer aquilo? Eu quase que fiz aquilo. Então, essas tentações, essas moscas, esses mosquitos, às vezes mais, às vezes menos, vão estar nos perturbando. E a gente não pode se entregar a essa perturbação. Porque se a gente se agoniar, se a gente se agitar, vai ser muito pior. Escute bem o que é que ele nos diz. Ele diz assim: nada disso pode nos prejudicar. Meu irmão, minha irmã, são moscas, são mosquitos. Diz ele, embora nos aborreça, uma vez que estejamos firmes na vontade de servir a Deus, nada disso nos pode prejudicar. Ou seja, o importante é estarmos firmes na vontade de Deus. Mosca e mosquito é uma coisa que perturba, que incomoda, né? Que tende a nos impacientar, nos aborrecer. Mas a gente não pode se entregar a isso, porque na realidade, nós já aprendemos aqui, tentação não é pecado. Tentação não é pecado, a não ser que você fique procurando por elas. Foi você que provocou a tentação, você, no sentido de se expôs, você foi atrás de fogo para se queimar. É diferente. Não sendo assim, não vá se agitar porque veio um pensamento, porque veio um sentimento, se você não correspondeu a ele. Se você está firme na vontade de Deus, isso não pode fazer nenhum mal contra você, isso não pode lhe prejudicar. Fica em paz. Se agitar é pior. E é isso que o inimigo quer, porque quando a gente se agita, a gente se desequilibra e aí é mais fácil a gente cair na tentação. Então é um capítulo curtinho, esse capítulo 9, mas muito consolador e muito iluminador também. Escute o que diz São Francisco de Sales. Despreza, pois, Filoteia, meu irmão, minha irmã, íntimo de Deus, íntima de Deus, amigo, amiga de Deus, despreza esses ligeiros ataques do inimigo. Despreze, não dê cabimento, não fique se preocupando com isso, não fique se agitando com isso e não penses mais neles. Porque além da tentação em si, você é tentado a ficar gastando tempo pensando na tentação. Então despreze esses ataques, esses ligeiros ataques, esses pequenos ataques. Despreze, não pense mais neles, assim como nas moscas que deixas voar. Ou você sai atrás de pegar mosca por mosca. Eu não sei se na sua casa, no seu trabalho, tem menos ou mais moscas, mas imagina determinados períodos em que tem muita mosca na sua casa. Aquilo incomoda, mas você não sai atrás de matar mosca por mosca. Você deixa elas voando por lá, não é assim? Então, assim como nas moscas que deixas voar e voltejar ao redor de ti. Está lá, a mosca está rodeando, perturba um pouquinho, mas não é motivo para você perder a sua paz. E quando os sentires, contenta-te simplesmente de repeli-los. A mosca veio e pousou, sei lá, no nariz, tire, pronto. Tire, se contente com isso. Pensamento veio, a tentação veio, afasta como quem afasta um mosquito. Tira aquele pensamento, muda o sentido. Não fique pensando por que é que pensou naquilo que você não devia ter pensado. É isso que São Francisco de Sales está dizendo. Quando você sentir aquele mosquito, aquela mosca, aquela tentação pequenininha perturbando você, fique satisfeito de simplesmente afastá-la, de repeli-la, ocupando-te, atenção à dica, interior ou exteriormente com alguma coisa boa e especialmente com o amor de Deus. Então, afasta a mosca, afasta o mosquito, né? Afasta a tentação e pensa em coisa boa e olha para a coisa boa. Ocupa-te interior ou exteriormente. Então, ao invés de ficar pensando naquilo que você não devia ter pensado, pense em coisa boa, pense num passeio, pense na missa que está chegando, pense no momento da oração, pense numa visita que você vai fazer, pense num sorvete gostoso que você vai tomar. Então, assim, pense em
coisas boas, exterior ou interiormente, e claro, principalmente coisas espirituais. Pense no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Pense inclusive que essa pequena tentação é uma pequena oportunidade de você provar que ama a Deus, dizendo: eu não quero isso, sai para lá mosca, sai para lá mosquito, eu sou fiel a Deus. Pense em cada tentação, você vai ter a oportunidade de dizer: meu Deus, eu te amo. Ao invés de ficar perturbado, pensei nisso de novo, como é que pode? Eu pensei mais uma vez nisso. Não faça isso, não fique gastando tempo com as moscas, com os mosquitos. Pense em Deus, pense em coisa boa e toca a vida adiante. Essa é a sabedoria. E aqui, já quase terminando, ele diz o seguinte: se me dás fé, São Francisco de Sales está dizendo, se você acredita em mim, não hás de combater essas tentações, senão indiretamente. Como a gente acabou de dizer, vai estar combatendo. Quando você afasta aquele pensamento, não fica se demorando nele, não fica preocupado com ele. Quando você, ao invés disso, olha para uma coisa bonita, uma coisa boa, uma coisa de Deus, pensa, né, uma coisa de Deus, você já está combatendo indiretamente e não de um modo direto, como seja praticando as virtudes contrárias. Então, olha só que coisa boa, você combate uma tentação fazendo exatamente o contrário. Veio a tentação de você lembrar de alguma coisa que alguém fez por você. E a tentação, você, será, pensou, veio aquela vontade de ficar com raiva, de se irritar. Você transforma aquilo numa oração, reza uma Ave Maria pela pessoa. Olha lá, combate com uma virtude contrária, porque seria demais estar aí a disputar contra o inimigo e não lhe responder. Então, não se agita, não gasta tempo com isso, afasta essa tentação, pensa numa coisa boa e faz uma coisa boa. Tenha uma atitude virtuosa, positiva, bondosa, amorosa, ao contrário daquilo que está tentando o seu coração. Diz assim então São Francisco de Sales: tendo, porém, o tempo para ver a qualidade da tentação e tendo-lhe oposto a virtude contrária, volve então o teu coração para Jesus Cristo crucificado. Ele já falou nisso em outro momento, em episódios anteriores, e ele está dizendo mais uma vez: identificou aquela tentação, se for uma coisa que deu tempo para você identificar com mais clareza, afasta, procura voltar o coração para Deus e pensa em Jesus, pensa Jesus na cruz, usando a sua imaginação espiritualmente, beija-lhe em espírito os pés. Veio aquela tentação, você afasta, procura fazer até alguma coisa contrária a ela e se coloque lá assim, usando a imaginação aos pés de Jesus, beijando os pés de Jesus com todo o amor. Olha que lindo que ele vai dizer: é este o melhor modo de vencer o inimigo. Isso serve, hein? Atenção, gente, para tudo, tanto nas grandes como nas pequenas tentações. E ele explica o porquê. Ele diz: porque o amor de Deus, contendo em si todas as perfeições de todas as virtudes num grau muito elevado, e você está com o próprio Deus encarnado, Jesus, Deus feito homem, a grande expressão do amor de Deus. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu Filho único. Então você está ali na fonte, ali através do seu pensamento, da sua imaginação, da sua oração, você está com Jesus aos pés da cruz, onde Jesus doou a vida por nós, você está beijando os pés de Jesus, e aí é o melhor remédio que existe, porque ali você está na fonte de todo o bem, de todas as virtudes. Ele diz: é também o remédio mais salutar contra todos os vícios. E teu espírito, acostumando-se a recorrer nas tentações a esse remédio universal, não precisará examinar que tentação é essa, o que exatamente eu estou sendo levado a fazer. Não precisará examinar a qualidade das tentações, se é grande, se é pequena, mas se acalmará deste modo. E aí, então, ali, juntinho da cruz de Jesus, beijando os pés de Jesus, mergulhado no amor de Deus, o coração se acalma e escuta, a tentação vai embora. Veja o que ele vai dizer. Olha que coisa interessante. Ele diz assim: isso é simples. Você pode dizer, mas é só isso que eu tenho que fazer? Às vezes a gente fica sem saber o que fazer, aperreado, querendo fazer tantas coisas espetaculares. É só isso, simples assim. Porém, ele diz, isso é simples,
mas é terrível para o espírito maligno. Para o espírito do mal, para o espírito maligno, isso que eu e você vamos fazer quando formos tentados, colocar o coração diante de Deus, olhar para Jesus na cruz, beijar os pés de Jesus no nosso interior, isso é terrível para ele. E sabe o que acontece? Ele se retira. É terrível para ele, diz São Francisco de Sales, que se retira quando vê que suas sugestões, as suas tentações, só servem para nos exercermos no amor de Deus. Você entendeu? O demônio vai perceber que cada vez que ele está lhe tentando, você está rezando, você está buscando a Deus, você está recorrendo a Deus, você está se colocando aos pés de Deus, você está amando a Deus, e isso ele não quer que aconteça. O que ele quer é que você gaste tempo com a tentação, lutando consigo mesmo, lutando com ele, se abatendo, se entristecendo, se agitando. Então, enquanto eu e você estamos assim, aí que a tentação aumenta, Agora, se quando ele nos tenta, você e eu nos voltamos para Deus, nos colocamos humildemente diante de Deus, pedimos a ajuda de Deus, a ajuda dos anjos, a ajuda dos santos, de São José, de Nossa Senhora, e procuramos fazer coisas boas, e aí ele vai pensar assim, olha, cada vez que eu faço isso, ele acaba melhorando, ele acaba decidindo mais ainda por Deus. Então, vou me aquietar. Claro, depois ele volta com outras tentações, mas eu e você já vamos estar espertos, né? Sabendo como fazer. Veja que isso acontece nas tentações de Jesus. Quando a gente lê, você já deve ter ouvido muitas vezes as tentações de Jesus, transforma essas pedras em pães, salta daqui, se prostra aos meus pés. O que acontece? Cada uma dessas tentações, Jesus se volta para o Pai. Jesus usa a própria palavra de Deus, né? E nem só de pão vive o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, adorarás somente a Deus. E aí o que acontece? O demônio se afasta. Não é assim? Você já ouviu essa passagem bíblica? Você já leu? Então, tentação, busca de Deus Pai, a reafirmação do amor, da fidelidade a Deus Pai, mais uma reação semelhante. Jesus vai só reforçando a sua decisão pelo Pai. E aí o demônio se afasta. Claro, a palavra diz, e voltaria em uma ocasião mais oportuna. E é claro, a gente pode perceber que toda a vida de Jesus foi marcada por este combate espiritual, até o combate maior ali na sua paixão e na sua morte. Porém, a estratégia de defesa, de reação à tentação ficou ensinada por ele e é muito eficaz. É o que São Francisco de Sales está dizendo. Se você acredita em mim, faça isso que vai dar certo. Termina assim esse capítulo maravilhoso. Eis aí, pois, o que temos de fazer contra estas tentações pequenas, mas frequentes. Em vez de examiná-las e combatê-las cada uma de per si. De outra forma, ter-se-ia muito trabalho, nada conseguindo. Lição dada e tenho certeza que é aprendida por mim e por você. Nada mais de apoquentar-se, agitar-se, inquietar-se, perturbar-se, entristecer-se, desanimar por conta dessas tentações. Querer combater mosca por mosca, mosquito por mosquito. Não, a atitude foi ensinada e com a graça de Deus será aprendida, nós vamos praticar no nosso dia a dia. Já vamos pedir isso agora juntos. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Grande abraço para você. Se o que você viu aqui, se lhe fez bem, passe adiante. Pode ter muita gente apoquentada, perturbada, agitada por conta dessas moscas, desses mosquitos, dessas tentações. Ensine o que você aprendeu aqui, tá bom? Toca na setinha, compartilha com muitas pessoas, coloca nos grupos de família, de colegas, de trabalho, de igreja, coloca pelo direct nos seus contatos privados, vai passando adiante essa riqueza que são os ensinamentos de São Francisco de Sales. E claro, se você está ouvindo pela Rádio Cultura, convide outras pessoas a acompanhar esse programa de segunda a sexta aqui na Rádio do Bem. Combinado? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe e Maria te guarde.